Salve, salve galerinha, tamo junto para mais um vídeo. Hoje é dia de Palmeiras e Bahia, mas além de falar desse jogo, queria trazer também algumas opiniões em relação a renovações de contrato, propostas que estão chegando e jogadores que podem deixar aí o Palmeiras nos próximos dias. Beleza? Então, bora trocar essa ideia aí. Bom, rapaziada, primeiro acho que vamos começar pelas renovações, né? O Palmeiras renovou com 4 jogadores, né? Ampliou o vínculo aí de 4 atletas. E eu acho que pensando de maneira geral, assim, né? Talvez o único nome que seja, não sei se incontestável, mas menos contestável, eu acho que o nome que menos gera burburinho é o Veiga, né? Porque o Veiga, ele foi muito importante na temporada passada, foi um dos protagonistas, sem dúvida. E aí, nesse ano, o Abel muda um pouco o jeito do Palmeiras jogar, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. O Veiga, ele tem uma função diferente, né? Ele não é mais aquele cara de chegada, que tem liberdade para encostar nos atacantes, que entra na área como um elemento surpresa. Ele tem sido mais um meia, né? Um jogador que pensa o jogo de trás, dividindo esse protagonismo com o Scarpa. Então, todas as vezes que a gente pensou no Veiga como um camisa 10 ou algo próximo disso, ele não foi, porque não é característica dele. Ele é muito mais um meia atacante do que um meia criador, né? Do que um camisa 10 que prepara a jogada para os companheiros. Então, por isso eu acho que ele teve o seu protagonismo reduzido nessa temporada, mas mesmo assim eu ainda acho que ele é um jogador importante. Então, eu acredito que a renovação do Veiga até 2024, eu acho que ela é a menos contestável, né, de todos esses 4 nomes. Vamos para o segundo. O Bigode, para mim, merece a renovação, porque o Palmeiras renovou com ele por mais um ano, certo? Então é até o fim do ano que vem. E eu acho que o Bigode, ele é um jogador que tem muita vergonha na cara. Eu acho que é um jogador que é um exemplo para os outros desse elenco. Quando ele entra, ele pode não jogar bem, ele pode não fazer gol, mas ele sempre dá o sangue, ele sempre deixa tudo dentro de campo. Ultimamente ele tem passado sim por uma fase bacana que rendeu a titularidade merecida para ele. Então, na minha opinião, o do Bigode também foi acertado. Mas sei que tem muito torcedor que acha que é o fim do... o Bigode já deveria deixar o Palmeiras nessa temporada e tudo mais. Então, por isso eu não coloquei o Bigode como um nome incontestável do lado do Veiga, mas eu acho que o Bigode merecia sim essa renovação. Agora vamos para os dois que eu acho que vão dar mais pano para manga, né? O Zé Rafael, saiu a notícia de que o Zé Rafael atingiu uma meta e por isso ele ganhou uma extensão de mais um ano de contrato até 2024 também, mas o nosso palestra desmentiu isso. Disse que foi o Palmeiras, que sim, ele atingiu um bônus, ele atingiu lá a meta que melhoraria o contrato dele, melhoraria algumas situações dele dentro do Palmeiras, e aí para ajustar isso, o Palmeiras deu mais um ano de contrato. Segundo o nosso palestra, foi isso que aconteceu. Então fica meio estranho, né? Porque eu vou ser muito sincero com vocês, rapaziada. Eu acho que o Zé Rafael, ele ainda... eu ouvia como um jogador útil, né? Porque ele alternava momentos muito bons dentro do Palmeiras. Mas o problema é que ele nunca deixou de alternar, né? Ele sempre manteve lampejos. Então, o Zé Rafael, ele é um ponto de interrogação muito grande. Quando você coloca ele em campo, você nunca sabe o que ele vai render. Ele pode jogar bem ou ele pode simplesmente ser um peso morto. E ultimamente ele tem sido muito mais um peso morto. Então, independente de qualquer coisa, um jogador que já tinha um contrato até 2023, você renova por mais um ano, não tem merecimento nenhum nisso, né? Ah, mas foi para deixar o contrato mais alinhadinho, não sei o quê. Por quê? Essa é a pergunta que fica. Por quê? Então, tá muito fácil ser jogador do Palmeiras, né? Você não precisa render, você não precisa entregar nada, você já tem um salário muito bom, você não tem pressão nenhuma por parte da diretoria, por parte do presidente. Se você não estiver jogando mal, dane-se, você ganha uma renovação. Então, eu simplesmente não consegui entender essa renovação do Zé Rafael. E aí vamos para o último caso, que é o do Rony, que renovou até 2025. O Rony teve uma proposta, segundo também o nosso palestra, que era do Atlanta United da MLS. Era uma proposta que girava em torno de 15 milhões de euros. Olha, rapaziada, eu vou ser muito sincero com vocês. O Abel, ele deu uma entrevista há um tempo atrás dizendo: bom, já que eu não vou ter reforços, que não saia ninguém. Naquela ocasião, o Ajax demonstrava um certo interesse aí no Rony.
Naquele momento eu concordei com o treinador. Eu falei, cara, se ele não vai ter reforços, realmente não pode sair ninguém. Mas agora a gente tá vendo que o cenário é totalmente outro, que não vem reforços, mas que o Palmeiras pensa sim em saída de jogadores. Então, se o Palmeiras pensar nisso e a gente já vai chegar num próximo jogador que tá bem perto de aceitar a proposta de um clube europeu, então eu fico pensando, por que não vender o Rony também? Eu concordo que o Rony foi um jogador muito importante na temporada passada, muito importante, mas que nessa temporada já não está jogando mais a mesma coisa. E que assim, com a volta do Dudu, se o Palmeiras jogar com um esquema aí, um 4-3-3 ou qualquer coisa do tipo, o Rony não seria meu titular. Para mim ele estaria atrás de Dudu, de Wesley, de Breno Lopes. Porque, cara, o Veiga, o Rony jogando aberto é muito ruim, cara. Ele deixa muito a desejar. Não é dele. O Abel já deixou claro, porque assim, o Rony quando vem ao Palmeiras, o Luxemburgo coloca ele aberto na ponta, ele não rende, ele perde gol, ele erra passe, ele não consegue driblar. E aí, quando o Abel vem, ele coloca o Rony mais perto da área, ou às vezes jogando como um falso 9, ou às vezes ao lado do Luiz Adriano. E aí o desempenho do Rony estoura. Então, ou o Rony ele acaba sendo um falso 9 dentro do Palmeiras aí com Dudu, Rony e Wesley, ou se for para jogar na ponta, não sei, cara, eu acho que ele não vai ser nada proveitoso ao Palmeiras. Mas enfim, isso não vem tanto ao caso. O que acontece é o seguinte, era uma proposta de 15 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras deveria ter aceitado. A gente não tá nos bastidores, não sabe o que acontece, né? Mas, na minha opinião, não era uma proposta de se jogar fora, porque ela pode não se repetir. A partir do momento que o Rony não desempenha a mesma coisa que aconteceu na temporada passada, o valor dele vai cair, o interesse dele vai cair, e aí ele, no Brasil não vai ter ninguém que vai conseguir tirar o Rony do Palmeiras, e vai acabar como vários outros jogadores aí, que a gente já conhece bem qual é o desfecho, né? Não estou dizendo que o Rony é inútil e que vai acontecer a mesma coisa, mas há o risco, né? Sempre há o risco. Então eu acho que 15 milhões de euros seria uma proposta bem tentadora para o Palmeiras recusar. Até porque o Porto ofereceu 10 milhões de euros para o Vinha. O Palmeiras só disse que vende por 15. O Porto voltou com uma proposta de 12. O que vocês acham que vai acontecer? Se essa proposta aí for real, estão oferecendo até um contrato até 2026 para o Vinha, mais 12 milhões de euros aí para o Palmeiras. E aí, cara, a gente vai estar vendendo um jogador que é, na minha opinião, mais... Eu acho que o Vinha entra naquela lista de jogadores fundamentais para o Palmeiras. Se a gente perder o Vinha, primeiro que a gente não tem reposição, é o Vitor Luiz e o Esteves. A gente tá vendo o quanto que a gente tá sofrendo com o Vitor Luiz. E você acredita que o Palmeiras vai contratar alguém? Eu duvido. Então eu acho que a gente tá olhando uma situação de maneira meio errada aí. De quais são as prioridades, de onde você tem reposição ou não, quais propostas você deve aceitar ou não dentro do elenco, né? Como eu falei, a gente não tá nos bastidores, então a gente não sabe, né? A vontade do jogador, o que o jogador deseja, a gente sabe que tem muito peso dentro dos bastidores, mas eu acho que o Palmeiras tinha que pesar um pouquinho mais na mão na hora de tomar essas decisões e agir com mais pulso firme. Enfim, é bem provável que o Vinha saia, rapaziada. E eu não duvido. Né? Alguém aí duvida que ele sai e que não vem ninguém pro lugar dele? É a cara dessa diretoria, né? Então, é isso. Em relação a renovações, propostas, deixa sua opinião aqui embaixo. O que você achou de tudo isso que aconteceu nos últimos dias? E vamos pro jogo, né? O Abel ganhou 3 reforços para essa partida, ó. Um deles é o Lucas Lima, o outro é o Patrick. O outro é bom, que é o Danilo, né? Que está recuperado da sua lesão. Não sei se vai pro jogo. Imagino que deva ir como opção no banco, mas a volta do Danilo é muito importante. A volta do PK a gente já esperava, né? Eu só espero que seja com a cabeça mais tranquila, mais no lugar, mais focado. Espero que o susto tenha servido de lição. Espero que ele volte a se concentrar no futebol, porque ele tem muito potencial. É um garoto que errou, que sabe que errou. Espero que saiba que errou, né? Espero que saiba que errou. Espero que volte diferente, porque se ele voltar focado, ele vai ajudar muito a gente. E em relação ao Lucas Lima, eu sinceramente não espero mais nada, tá? Ver esse maluco em campo vai ser um chute na nossa canela depois de tudo que aconteceu. Mas o que se pode fazer, né? Hoje o jogador tem o poder de tudo. Né? O cara pode fazer o que quiser e o clube, de certa forma o clube em alguns momentos fica amarrado, né? Fica de mãos atadas
não pode fazer muita coisa. Isso aí também a gente tem que considerar. Mas é isso, cara. Acho que hoje o Palmeiras deve vencer o jogo. Joga em casa contra o Bahia, que não é lá essas coisas também. Então acredito que a gente consiga vencer a partida, mas o campeonato do Palmeiras hoje é isso aí, cara. É ganhar pontos em casa de uns times que não conseguem desempenhar tanto, aí você sai e empata um jogo ali, perde o outro ali. Tipo, eu não vejo no Palmeiras aquela possibilidade de engatar uma sequência de vitórias, somar ponto, disparar aí no campeonato, conseguir conquistar uma liderança e tudo mais. Dentro desse momento, né, o Flamengo tem jogos a menos, mas a gente, dos postulantes ao título, ainda está em cima. Mas eu, sinceramente, não consigo ver o Palmeiras com ambiente, com organização e com pegada de fazer um campeonato brasileiro que nos renda título, ou pelo menos conseguir aquela disparada que deixa o time mais confortável e realmente candidato a levantar a taça. Mas tudo pode mudar, né? Vamos torcer para que mude, porque desse jeito que as coisas estão indo, tá difícil. Eu quero muito ver como vai ser o desempenho do time hoje, depois de tudo isso que aconteceu, depois dos baladeiros reintegrados, depois das alfinetadas entre Abel e Gagliotti. Vamos lá para mais um episódio dessa comédia, né, que tá virando Palmeiras. É isso. Um abraço para vocês, tamo junto e é nóis.